Tudo tem lá. Você é fã do Elon Musk também? Cara, eu gosto muito do Elon Musk. Muito, entendeu? Eu acho que ele é um cara revolucionário. Ele, principalmente nessa parte aí da astronáutica, os foguetes dele, né? Ele fazer um foguete decolar e voltar e pousar de pé é algo assim impressionante, né, cara? E ele é uma empresa, né? Ele não é uma... Deixa o pessoal falar, mas ele é melhor que a NASA. Primeiro que não tem muita comparação. Ele é uma né? empresa privada. Ele é uma empresa privada, a NASA é uma agência do governo, ela tem outros interesses, e o interesse dele é comercial. Por que ele faz isso? Porque isso faz o lançamento ficar mais barato. E aí ele consegue mais clientes para poder lançar. E com o dinheiro que ele vai conseguindo, ele vai investindo, por exemplo, no que nós vimos aqui agora, que é o Starship aí, que acabou de explodir, mas é um teste. E eu até brinquei, eu falei pra você. E o preju, né? Eu fiquei assustado, explodiu, eu falei, pô, é um puta preju. Aí você, não, tá no previsto. Tá no previsto, né? É um teste, né, cara? É um teste. Ele mesmo falou, né, que tinha 30% de chance só de dar certo, e explodiu, tudo bem. Agora eles vão estudar, ver o que tá dando de errado e tal. Mas ele é um cara, tem muita crítica em cima dele. Não gosto muito quando ele vai pro Twitter, entendeu? Eu acho que de vez em quando tinha que tirar o Twitter da mão dele. Mas tem a presidente lá da SpaceX, é uma mulher, né? A Gwen. Ela, de vez em quando, dá umas carcadas no Elon Musk pra ele ficar meio esperto. Uma entendeu? cutucadinha. Dá uma cutucada. É tipo o Homem de Ferro e a esposa dele. Isso. A esposa dele vai controlando, e aí o Homem de Ferro vai e fala tudo na coletiva de imprensa. Ela, não... Falou demais. Só que a esposa dele é outra, viu? A esposa dele é a Grimes, a cantora famosa aí que tem. Eu descobri isso hoje, que o nome do filho dele também são os O códigos. nome do filho dele é um código. Qual que é o Isso nome mesmo. do filho Cara, do Elon Musk? Eu nem sei falar o nome daquele filho dele. Eram 3 códigos, né? É X, AE, que é um... E como que chama? Cara, eu não sei falar. O pessoal fala, um fala de um jeito, outro fala de outro. É, tipo isso. Deu até problema, viu, esse nome dele. Eles tentaram registrar de um jeito, não deixaram, tiveram que mudar. Mas não mudou tanto, não. Continua bem. Colocou alguns algarismos lá. Continua estranho. Você, agora que a gente tá até falando de Elon Musk, é uma parada que você até vai me responder melhor do que qualquer pessoa que eu tiver trocando ideia, assim, aleatória, porque no fim é algo que precisa de propriedade pra ser falada, né? Não é, e a teoria é uma coisa, mas alguém que pode explicar o porquê sim, o porquê não, é você que tá aqui na minha frente hoje. Eu vou tirar dúvidas e vocês aí de casa também, porque no final vai ter um momento superchat com ele, então fala pra todo mundo que o Space Today tá aqui com a gente hoje ao vivo, não Eu Fico Louco. Mas agora que a gente tá falando de Elon Musk, você acha que em algum momento ele vai comercializar viagens espaciais? Isso é possível algum dia? Vai. A comercialização de viagens espaciais? Vai muito. Esse foguete aí que ele testou hoje, na verdade, é pra isso, né? O foguete, quando estiver funcionando, ele vai levar 100 pessoas. 100? 100. E esse foguete aí, ele vai fazer 3 coisas. A primeira, ele vai voar na órbita baixa da Terra. Ele vai voar, por exemplo, de, sei lá, São Paulo para Nova York. Uma viagem assim rapidíssima. Então você vai embarcar nesse foguete no mar, vai ter uma plataforma no mar, você vai lá de barco, entra no foguete, o foguete sobe, não entra em órbita, tá? Ele é um voo suborbital que a gente fala, ele voa, só que em vez dele voar dentro da atmosfera, igual os aviões aqui e tal, ele voa acima, então ele vai muito mais rápido. E aí ele vai lá e pousa lá em Nova York. Então isso é uma maneira. A outra é levar a gente para a Lua. Na verdade, já tem um japonês, um artista japonês, que está meio ajudando ele nesse projeto, pagando... Investidor. Um investidor, um artista não, desculpa, o cara é um empresário japonês, só que ele só vai colocar artista dentro do foguete. E eles vão para a Lua, dar uma volta na Lua e voltar. É isso que ele vai fazer. Uma volta que você diz é dar uma volta com o foguete ou vão descer na Lua? Não, mesmo? vão dar uma volta com o foguete só, não vão descer. Eles vão de passageiro, né? Ninguém vai pilotar nada, eles vão subir, dão uma volta na Lua e voltam e pousam. Pouso daquele jeito ali, mas sem explodir, lógico. Quanto tempo Daquele jeitinho ali. Daquele jeitinho Explodindo ali. tudo. Quanto tempo demoraria uma viagem dessa? Não, uma viagem pra Lua ou é uns 3 dias, cara. 3, 4 dias. O cara vai... uma semana, né? Pra ir pra Uma voltar. semana pra ir pra Lua? Não, pra ir pra voltar, né? Pra ir pra Sim. voltar dá uma semana. Isso aí. Então, mas os caras vão ter que fazer toda uma preparação e tudo. E o lance mesmo do Elon Musk, que ele fala mesmo, é ir pra Marte, né, cara? O negócio dele é ir pra Marte. Mas isso é muito distante, né? Cara, então, a gente sabe que é distante, mas ele... não sei se ele não sabe ou se ele não quer falar. O que é mais provável? Então, ele fala que até 2030 ele quer levar a gente pra Marte já. 2030? 2030. Daqui a 10 anos. Ele fala que daqui a 10 anos ele já quer levar a gente pra Marte. E a ideia dele é o seguinte, para você ir pra Marte, você só pode ir a cada 2 anos. Porque é a posição dos planetas e tal. Agora, esse ano a gente teve viagem pra Marte, 2021 a gente não tem. Agora só em 2022.
O plano do Elon Musk mesmo é o seguinte, lá 2030, alguma coisa, a cada 2 anos ele quer levar 100 foguetes desse para Marte. Essa é a ideia dele. Com 100 pessoas dentro. Cada um com 100 pessoas dentro. Essa é a ideia que ele quer. Ele quer levar 100 foguetes. A cada 2 anos vai ter uma trilha de foguete indo para Marte. Cara, vai acontecer, é loucura da cabeça dele, a gente não sabe, mas que ele já falou isso, ele já falou. É megalomaníaco, né? Uma vez falado, tá falado. E a intenção dele é colocar a galera lá e levar materiais e construir coisas e... A ideia, assim, originalzona dele era fazer um negócio que a gente chama de terraformar. O que é terraformar? Terraformar é transformar Marte numa terra. Então é você pegar, por exemplo, qual que é o problema de Marte, né? Marte ele tem metade do tamanho da Terra, a atmosfera dele, ele tem uma atmosfera muito fininha, só que é rica em dióxido de carbono, CO2, que pra gente é nocivo, não pode, né? Não pode respirar isso. Mas Marte tem água no subterrâneo e nas calotas polares. Então existe o plano de terraformação de Marte, que é o quê? É você tirar a água das calotas, é você... Bom, ele chegou até a preparar o solo. Preparar tudo. Não, e criar até uma atmosfera. Ele chegou até a ter a ideia, que o pessoal chama de, em inglês, é Nuke Mars, tem até a camiseta dele, que é linda, Nuke Mars, que é o quê? Jogar bomba atômica em Marte. Aí as bombas atômicas explodem, e a aí água... sobe... Não pra tirar água, não, mas pra criar uma atmosfera. Ah, mentira! É, ele quer fazer as coisas assim. Nossa, que doideira. Então... Parece que que eu vejo isso com... Eu não tinha ideia, né? Eu vejo algumas matérias que ele fala que quer colonizar Marte, então, mas aí, essas coisas, mas aí é muito colonizar doideira. é outra coisa. Porque aí tem o terraformar, que é você transformar o planeta. Isso aí é um negócio assim, que na verdade duraria milhares de anos, entendeu? Até fazer um planeta inteiro se transformar em algo parecido com a Terra demoraria. Agora, outra coisa é colonizar. Colonizar o que é? Você leva essas naves, aí é o plano dele mesmo. Hoje é de colonizar. Então você leva essas naves, leva uma nave com equipamento primeiro, a nave pousa lá com os equipamentos, fica tudo jogado lá, vamos dizer, ou com um robô para poder mexer naquilo, e depois chegam as pessoas. E aí você vai montando, monta um habitat ali, né? Sei lá, o que eles vão montar. Estão estudando isso também, qual que é o tipo de módulo, né? Habitável que você pode colocar em Marte. Tenta tirar um pouco de água da subsuperfície, e aí você vai. Aí é colonizar. Entendi. Colonizar, cara, é muito mais viável do que terraformar. Porque terraformar é um negócio que é uma loucura. Mas é outra coisa. Em 2017, não faz tanto tempo assim, agora, o Elon Musk deu uma palestra num Congresso Internacional de Astronáutica, que chama. E a palestra dele era terraformar Marte, cara. Então, mostra até a cidadezinha crescendo ali e tudo. Então, agora ele mudou, porque a presidente falou, cara, vai com calma aí, esse negócio de terraformar. Segura a onda dele. Não, segura a onda aí. Caraca. Então... Você vê ele como uma mente muito avançada ou uma mente que é muito... Obviamente inteligente pra caralho, mas tem uma esperteza e um lance empresarial que faz toda a diferença. Eu já acho que é esse lado, cara. Ele tem o lado empresarial mesmo, entendeu? Porque, na verdade, ele mesmo não faz assim. Ele tem a grana, né? Que é o mais importante. Mas ele contrata as pessoas, né? Então ele tem os engenheiros, a equipe de engenheiros dele e tudo mais e tal. E ele tem as ideias. Pode ser até que alguma venha originalmente só dele, né? Acho que é difícil vir só dele, mas ele tem o lance empresarial. Isso ele manja, né, cara? E tem oxigênio em Marte? Como que a gente respiraria lá? Então, a ideia é essa. Você pega o solo, né? O solo tem CO2. Né, dióxido de carbono, C, o O, um carbono e 2 oxigênios. Uhum. Você coloca uma máquina e ela transforma. Você vai meio que minerar o solo, vai separar, você vai quebrar o carbono do oxigênio e aí você vai ter o O2, que é o que a gente precisa. Uhum. E aí você guarda o O2. A navezinha que foi para Marte agora esse ano, Perseverance, que é um robozinho da NASA. Ele foi para Marte agora em 2020, ele chega em 2021 lá, fevereiro. Pertinho a viagem. Pertinho, 6 meses. Ele está levando um equipamento que chama MOXIE, M-O-X-I-E, que vai fazer exatamente isso. Vai pegar o solo, vai processar, vai quebrar e vai criar um pouquinho de oxigênio. É um teste. É um teste. Se der certo, cara, acabou. Porque aí você sabe como criar oxigênio. Criou oxigênio, cara, você pode colocar uma casa ali, um habitat, pronto. Porque você já tem o que a gente precisa para respirar. O resto, cara, fica tranquilo. Água a gente sabe que tem. Então aí é um passo muito importante
para tentar colonizar Marte. É essa missão que está indo agora. Uma das críticas que eu vi em relação ao eu ia falar Sérgio Musk. A gente tá de frente pra ele aqui. Ao Elon Musk foi do tipo... Acho que a maior crítica que tem... Por que você não ajuda a Terra, o planeta Terra, primeiro, ao invés de ter que pensar em ajudar Marte, entendeu? Em olhar para Marte. A gente tem tantas coisas que dá para ser melhoradas aqui, por que você vai olhar para lá? Cara, na verdade, essa crítica aí tem com tudo em relação à exploração espacial. Por que que a NASA vai gastar uma grana para levar o homem para a Lua? Você tem gente passando fome aqui na Terra, entendeu? Mas aí é aquele negócio, cara, a gente tem que separar, né? Sim. Tem que separar. Você na sua casa, você tem uma grana para ir no supermercado, você tem a grana para pagar a escola do seu filho e tal. Então, na verdade, a economia ela é diversificada, cara. É diversificada. Ele não é o pessoal fala, ele não é um cara de filantropia, entendeu? O lance dele ele é um empresário, cara. O negócio dele é ganhar dinheiro. Ele tem a Tesla, os carros lá, né? Os carros Sim. automáticos e tudo. Ele tem o negócio lá do Hyperloop, que chama, que ele está construindo. Ele tem a SpaceX. Lembrando que a SpaceX não está na bolsa, tá? A SpaceX é uma empresa que é tipo do sonho dele. Ele não coloca ações na bolsa. Caramba, isso eu não sabia. Mas a Tesla tá e tudo mais. Então, por exemplo, quando a SpaceX faz uma coisa boa, obviamente que a ação da Tesla sobe automaticamente, entendeu? Então, cara, o lance dele é... O pessoal fala, não, ele tinha que ter um lado de filantropia e tudo mais e tal. Cara, será que... Tudo bem, ele poderia ter, ajudar. Agora também a gente não sabe o que ele faz para ajudar. Isso ele não publica, né? Cara, ele tem uma empresa, dá emprego para um monte de gente, entendeu? Então só isso aí já tá Já tá bom, já né? tá bom pra caramba, entendeu? Já tá bom Eu pra acho o caramba. Elon Musk foda pra caralho. Então, eu acho ele foda